Da nossa série Conversas Espirituais com Jesus, hoje chegamos a uma mulher num poço conversando com Jesus, a mulher samaritana. Este texto extraordinário em todas as suas partes nos inspirará nessa noite. Leremos até o verso 30 e depois vamos do 39 ao 42. Diz assim a palavra de Deus, João capítulo 4, versos de 1 em diante. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentava-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana a retirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar os alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Verso 39 agora. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou lá 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra, e diziam à mulher:
já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Que texto extraordinário! E que conversa foi essa? Conversa inesperada. Inesperada, Jesus estava lá parado e descansando. Aquela mulher foi fazer o que fazia todos os dias, foi pegar água. Era uma boa caminhada e foi lá pegar água num poço conhecido e famoso. A água naquele tempo, como hoje também, é bem precioso, preciosíssimo. E ela foi buscar, levou um cântaro com ela. Domingo passado, enquanto chovia, eu falava aqui na igreja que estava chovendo cântaros. Está chovendo a cântaros, que é exatamente essa expressão, um reservatório de água, como se estivesse chovendo vários reservatórios de água. Ela tinha um cântaro que foi buscar água, mas quando chegou lá, encontrou Jesus. Precisamos entender algumas coisas antes de a gente tirar algumas lições. Primeiro, um judeu não falava com um samaritano. Era uma encrenca de 700 anos atrás. E que eles ficaram guardando aquela rinha, parece briga de vizinho antigo. E era exatamente isso. Só que Samaria ficava bem no meio, entre a Galileia e a Judéia e a Galileia, e tinha que se passar pela região de Samaria. Muitos judeus preferiam atravessar o Rio Jordão, dar um contorno só para não passar em Samaria. Um judeu não falava com samaritano e samaritano não falava com judeu, eles não se davam. Como eu falei, era encrenca antiga. Se perguntassem, nem eles mesmos sabiam o que era. Bem, Jesus foi descansar, uma longa caminhada, num ministério muito intenso. Jesus descansava naquele poço enquanto os discípulos foram até a cidade comprar alimento. Outra coisa que chama a atenção aqui é a simplicidade da mensagem de Jesus. Ele não fez um discurso teológico profundo usando todos os autores rabínicos do passado. Ele tinha um poço, tinha água, tinha uma mulher pecadora e o próprio Salvador ali. Ele tomou da água e disse: eu vim para dar água da vida e vida eterna. Aquela mulher pecadora foi confrontada inclusive com seus pecados e ficou impressionada com tudo que Jesus falava, mas perceba que a mensagem foi e continua sendo simples. Não é simplória, é simples, é profunda em cada parte dela, mas todos nós podemos entender. Água viva, mais que necessidades humanas. Ainda que dentro do poço tivesse água de fato, era o que Jesus veio trazer, era algo ainda mais precioso. Pense que numa região desértica a água já é preciosa demais. Imagina água que jorra e dá vida eterna. Aquela mulher não entendeu bem de início, convenhamos, e Jesus vai insistir com ela. Ela está querendo água para matar a sede. Jesus quer matar a sede da sua alma, água da vida eterna, e Jesus é a fonte dela. A segunda lição dessa conversa é exatamente a confrontação em amor. Veja que Jesus pergunta isso sobre o seu marido, e ela vai dizer: eu não tenho marido. E Jesus vai dizer: disseste bem. E vai contar a história da vida dela, que não foi boa. É interessante que Jesus não alivia o pecado, mas confronta com amor. Ele não pega um dedo acusador e diz: aquela mulher samaritana que não era para estar ali, nem falar com ele, que era mulher que já tinha tido vários homens. Não, Jesus conversa com ela, conhece a sua realidade, sabe como ela está e como está o seu coração. Ela própria, no decorrer da conversa, parece aflita do jeito que estava e impressionada como foi tratada. Aquela mulher
tinha tudo para ser nada, mas Jesus se preocupou com ela, a amou e salvou. Também essa conversa fala sobre adoração, fala que Deus busca adoradores em espírito e em verdade, e há uma conversa entre ela e Jesus sobre aonde adorar. Os samaritanos achavam que era no monte e os judeus em Jerusalém. Essa é uma discussão antiga e Jesus vai mais uma vez resolver isso. Vai chegar um tempo que nem em Jerusalém, nem neste monte, mas Deus buscará adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se nós podemos estar hoje aqui, no templo da primeira igreja batista em Goiânia, é cumprindo as palavras de Jesus, adorando a Deus em espírito e em verdade, a milhares de quilômetros de Jerusalém. E finalmente Jesus se revela o Messias. Jesus diz: eu o sou, eu que falo contigo. Ela esperava o Messias, e assim foi. O resultado dessa conversa é que ela e toda a cidade onde ela morava se converteu. Lições para nós hoje. Primeiro, todas as oportunidades são oportunidades de levar uma pessoa a Cristo. Jesus estava cansado, ele podia muito bem dizer, ou ficar quietinho, pedir água não, deixa quieto, daqui a pouco os discípulos vão chegar. Não, Jesus estava sendo crucificado e salvou o ladrão que estava do seu lado. Jesus estava cansado, mas não podia perder a oportunidade de salvar uma vida. Imagina as oportunidades que Deus tem colocado diante de você para compartilhar do amor de Deus. Imagina as inúmeras oportunidades no trabalho, na esquina, no transporte, no Uber, em todo lugar. Lembre-se disso. Segunda lição, Jesus usava métodos diferentes para evangelizar pessoas diferentes. Com a mulher, ele usou da água para salvar, com outros tantos de outras formas, alguns com curas. É interessante isso. Isso mostra que não há um método único para evangelizar, mas cada um é tocado por uma palavra do Senhor. Gosto muito daquela história, vou repetir ela muitas vezes, extraordinária, do camarada que estava passando na porta da igreja e ouviram chamar o seu nome, e ele vai e entra, e ele ouviu por que estavam me chamando, que ele ouviu assim: Amanso Soares, Jesus está chamando. E a igreja cantava: manso e suave, Jesus está chamando. E ele foi e aceitou a Cristo. Outros com folhetos. 80% dos evangelismos acontecem por relacionamentos. Pessoas que conhecem pessoas, que compartilhamos do amor de Deus. Alguns simplesmente passam na porta e entram. Outros a gente tem que sair e encontrá-los lá fora. Métodos diferentes. Conheça profundamente, fale simples. Deixe-se entender por todos, para que alcancemos a todos. Falar difícil não resolve problemas. Falar complicado sobre coisas complicadas, em que a gente ainda vai ter que dizer: você não vai entender isso. Isso é bobagem. Jesus sempre falou para que as pessoas pudessem entender. O Evangelho é simples, meus irmãos, não vamos complicar. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Ande no caminho do Senhor e será santo. Persevere, sim, e chegará o dia que estaremos na glória de Deus. Mensagem simples, com coisas simples. Conheça Cristo e deixe Cristo ser conhecido. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Ela conheceu a Cristo. E ela levantou e foi, meus irmãos, foi até a sua cidade dizer tudo o que ela tinha visto. E olha só, esqueceu o cântaro de água lá ainda. Um detalhe curioso que sempre me chamou a atenção nesse texto.
haviam 12 discípulos. 12 discípulos foram até uma cidade comprar mantimento e não salvaram nenhuma alma. Uma mulher pecadora saiu do poço e foi instrumento para salvar uma cidade inteira. Isso é extraordinário. Conheça Cristo. Também supere barreiras. Às vezes temos as nossas barreiras. Eu listei aqui várias barreiras. Primeiro, o lugar. A cidade onde Jesus estava próximo era a cidade de Sicar, em Samaria. Sabe como era chamada essa cidade? Cidade dos bêbados. Era referência àquela cidade, o pessoal que enchia a cara. Não era lugar que se fosse frequentar. Jesus estava falando com uma mulher, tanto que até os seus discípulos se espantam. Um rabino judeu antigo jamais poderia falar com uma mulher em público. Na realidade, há uma expressão antiga judaica que diz que um rabino não falava nem com a esposa em público. Jesus conversou com aquela mulher. Havia a questão racial aqui dos judeus e samaritanos, que já falamos. Havia a questão religiosa ainda, em que estava distante de tudo isso. E Jesus deixou tudo isso de lado e falou dela para a vida eterna. Por isso, também precisamos aprender a vencer algumas barreiras que às vezes temos. Aprenda a adorar em espírito e em verdade. Não se esqueça disso. E finalmente, salve a sua cidade. Gosto de dizer que o objetivo da Primeira Igreja Batista em Goiânia não é um objetivo numérico, mas é uma cidade inteira. A cidade de Goiânia precisa de Jesus. Precisamos trabalhar para que a nossa cidade conheça Jesus Cristo. Precisamos nos esforçar e fazer a obra do Senhor em todo o tempo. Salve a sua cidade. Foi extraordinário como uma mulher que não tinha lá boa fama foi responsável por salvar uma cidade inteira. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele nos inspire cada vez mais, meus irmãos, para nós sermos esse instrumento de Deus aqui. Que haja paz, que haja salvação, mas que comece em cada um de nós.